Cenário improvisado, não estou em casa, mas eu não poderia deixar de fazer a crítica para vocês da terceira temporada dessa série divertidíssima que é Cobra Kai. Essa crítica eu vou focar muito menos naquela parte técnica que geralmente eu foco muito nas críticas, porque como eu sempre digo, cada obra a gente tem que analisar de acordo com a proposta dela. E Cobra Kai é de certa forma uma obra que aceita muito os anos 80, tanto as qualidades dos anos 80 quanto os problemas dos anos 80. Então é sim uma série que tem vários problemas de roteiro, vários problemas de diálogo, mas é uma série também que consegue ter uma essência, consegue ter um coração, consegue ter uma diversão com a cara dos anos 80 e também uma autoconsciência dos seus problemas que acaba superando tudo isso. E esse ano ele acaba sendo diferente dos dois primeiros anos. A primeira e a segunda temporada foram produzidas pelo YouTube e depois o YouTube vendeu para Netflix e essa é a primeira temporada produzida pela Netflix e com o selo Netflix também. E é também narrativamente mais corajosa de todas, a começar pelas consequências que tem aqui, que era algo que me incomodava bastante nas outras temporadas. Aqui a gente já começa sentindo muito do peso daquilo que tinha acontecido no final da segunda temporada. Então são pelo menos ali 3 ou 4 episódios que tudo que aconteceu ali de mais bombástico na segunda temporada volta aqui e tem um peso dramático muito grande nesses personagens, principalmente ali no Miguel, no Johnny, no Daniel, na Sam e muitos outros personagens, até mesmo o Rob, que tá foragido e tudo mais. Então com isso a gente continua tendo todo aquele ar oitentista da série, todo aquele ar super divertido, mas ao mesmo tempo a trama ela se desenvolve muito mais a longo prazo, os personagens também têm um arco muito mais definido. O que acontecia muito no primeiro e no segundo ano eram personagens mudando de motivação a todo instante, às vezes mudando de motivação dentro do próprio episódio umas 2 ou 3 vezes, ou algumas situações que eram para ser situações importantes, grandiosas, e depois de 10 minutos elas eram ignoradas. Aqui ainda acontece um pouco isso com um ou outro personagem, com uma ou outra situação. Mas no geral é uma série que se desenvolve agora muito mais a longo prazo, então a gente tem os arcos dos personagens muito melhor definidos aqui. Então a gente tem o arco do Miguel de tentar se recuperar, a gente tem o arco do Johnny de olhar muito pro passado dele e ao mesmo tempo se relacionar com o arco do Miguel, a gente tem o Daniel também olhando muito pro passado, essa relação dele com o Miyagi para tentar entender algumas coisas que ainda estavam meio que em aberto na mente dele. Por exemplo, a Sam também, que agora tem esse arco de tentar lutar contra os medos dela. Então a gente vê esses arcos se desenvolvendo durante toda a temporada, algo que praticamente não acontecia nos primeiros anos. E isso faz não só com que a trama se torne mais interessante, os personagens se tornem mais interessantes, mas também todos os momentos dramáticos aqui funcionam melhor do que funcionava nas 2 primeiras temporadas. Nas 2 primeiras temporadas tinham aqueles vários momentos que ficavam super piegas, porque não tinha uma construção dramática tão bem estabelecida. Aqui tudo bem, depois de 3 anos a gente já conhece melhor aqueles personagens, mas também é muito mérito do roteiro desse terceiro ano, que pra mim é o melhor roteiro das 3 temporadas até agora. E a terceira temporada volta a acertar muito naquilo que a primeira fez muito bem, que é trazer muitos desses conflitos entre o Daniel e entre o Johnny, que são sem dúvida as melhores cenas de todas as temporadas, as melhores cenas da série, e aqui a gente tem vários conflitos deles, e também uma nova personagem, na verdade uma personagem antiga, que volta aqui, que também traz mais sobre essa relação dos dois e traz alguns momentos muito bons, principalmente no último episódio. Então eu gosto muito de como eles desenvolvem os 2 personagens aqui e também como eles colocam, consolidam o Chris como o grande vilão da série, aquele vilão com a cara dos anos 80, sendo que o Chris já foi um vilão dos anos 80. E isso faz até com que o Daniel e o Johnny tenham que repensar muitos dos atos deles e também relaciona muito a série, que é uma série com a cara dos anos 80, também com os dias atuais. Então, como combater esse ódio, como combater esse discurso de ódio sem se tornar igual à pessoa que está propagando esse ódio. Essa é talvez
a discussão central aqui da temporada e que a série faz relativamente bem no terceiro ano. Talvez a única coisa que eu não goste muito envolvendo esse personagem, envolvendo o Chris, é essa tentativa de criar o passado dele e algumas justificativas para as ações dele. Eu geralmente gosto quando os filmes fazem isso, geralmente tornam os personagens mais complexos, mas isso não acontece aqui. Toda essa tentativa de desenvolver o que aconteceu com ele no passado se torna super genérico, super clichê e também um pouco forçado para tentar desenvolver o arco desse personagem de uma forma diferente. Então a gente volta a ter a questão ali do bullying, colocar ele como alguém que sofreu bullying, ou a questão da guerra mesmo. Tudo que acontece na guerra aqui acaba parecendo muito fake, todas as cenas de guerra. Para mim não funcionou definitivamente. Todas as cenas do passado do Chris foram as cenas que mais me tiraram da série nessa terceira temporada. Ainda assim, no geral, eu acho que a série evolui bastante, evolui na escrita de roteiro, evolui também em valor de produção, e as cenas de ação, as cenas de luta que me incomodavam bastante nas duas primeiras temporadas, eu achava elas bem mal coreografadas. Aqui elas não chegam a ser perfeitas, mas elas melhoram bastante, até quando eles investem mais em planos sequências. A gente vê que as coreografias estão realmente muito melhores, e quando a gente vê esses personagens que já estão mais velhos lutando, eles acabam usando um pouco mais de corte, que é o que faltava na primeira temporada e na segunda temporada, que a gente via a luta entre eles, parecia aquela luta super lenta. Aqui eles resolvem um pouco isso, colocando mais cortes nessas cenas. No geral, eu gostei bastante. Cobra Kai é isso, eu me diverti muito com essa terceira temporada. Eu acho que evolui o que aconteceu na segunda, gosto muito da primeira também, então é uma série assim muito divertida, e para quem é fã dos filmes dos anos 80, para quem é fã de Karate Kid, para quem gosta das primeiras temporadas de Cobra Kai, eu acho que é necessário assistir essa terceira temporada também. Por tudo isso eu vou dar uma nota 7,5, é uma boa série para se começar o ano, com um clima bem mais leve. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que vocês acharam da série, se vocês acharam melhor do que as outras temporadas, se acharam igual, se acharam pior. Por hoje é isso e corta!